onde você busca a sua liberdade. Muitas vezes a gente pensa que consegue ser livre dentro do corpo, né? Tem essa ilusão de liberdade. Muitas vezes a gente olha pessoas, né? Tu vê assim, coisas que tu se vê privado, limitado, coisas que tu observa na tua experiência, que muitas vezes tu gostaria de fazer e vê uma outra pessoa fazendo e aí tu julga assim, ó, nossa, essa pessoa é livre, né? Tu tem essa ideia ali de que aquela pessoa ela consegue ser livre e tu não tá conseguindo ser livre, né? Isso é bem notado nessa parte financeira, né? Na parte em que a gente observa, assim, que as pessoas parecem que elas conseguem, através do dinheiro, fazer muitas coisas. E isso realmente acontece, né? A gente realmente tem um conforto maior quando a gente consegue, né, ter aqui essa liberdade financeira, né? Isso favorece muitas coisas aqui aqui na percepção, mas isso realmente é liberdade, né? Isso realmente tá me tornando, me fazendo realmente me sentir livre na questão de experimentar paz através dessas coisas, porque quando a gente observa, né? Tu vê lá uma pessoa que fez uma viagem e parece que naquele momento ela tá experimentando uma alegria, parece que tem uma satisfação ali, né? Parece que aquilo ali tá resolvendo alguma coisa e tem, né, uma alegria ali, que na verdade é só uma euforia, né? Através da metafísica de Um Curso de Milagres, tudo isso que a gente julga e coloca aqui como se fosse uma felicidade, na verdade é só um instante ali que tá ocultando naquele momento a insatisfação presente, porque se a gente estivesse satisfeito, né, se eu estivesse plenamente feliz e satisfeito agora, por que eu preciso viajar para me sentir bem, né? Por que eu preciso ir atrás de, sei lá, outros tipos de comida para me sentir satisfeito? Por que eu preciso de mais alguma coisa que não esteja aqui agora para que eu diga que aquilo ali tá me trazendo uma satisfação e aí eu tô experimentando a liberdade através daquilo? Então, quando a gente se questiona assim, ó, tá, mas por que eu tenho que para sentir alguma coisa? E não que a gente não deva fazer as coisas aqui, eu não tenha que fazer as coisas aqui no mundo, porque aqui a gente, né, vai ir e vir e fazer coisas. A questão sempre é a gente trazer para nossa observação a dependência que a gente vê nessas coisas, né? O quanto eu preciso assumir para mim, assim, ó, eu acredito que eu dependo, sei lá, desse relacionamento, eu acredito que eu dependo dessa comida, eu acredito que eu dependo dessa viagem para me sentir em paz. Porque até que a gente traga isso à tona, a gente vai ficar o tempo todo sucumbindo a isso, né? A gente vai ficar o tempo todo ali não olhando para o que está por trás daquela vontade, daquele desejo. Né? Quando a gente observa aqui, que nem eu observei várias vezes em relação à comida, quanto muitas vezes tem ali uma coisa e aí parece que tu é livre, tem uma coisa que é gostosa ali, né? Parece que tu é totalmente livre para escolher o que tu quer comer, né? Tu vai lá na padaria, sei lá, tem um monte de coisa para te comprar e tu tem o dinheiro, tu é livre para escolher aquelas coisas ali. Mas se tu deposita ali, né? Quando tu tá indo se alimentar, por exemplo, né? Tá indo comer alguma coisa. E aí, sabe aquela... como se fosse uma ânsia e um impulso que parece assim, nossa, tu não... como se tu não pudesse evitar aquilo. A gente consegue perceber muito isso em compulsão alimentar, né? Na compulsão alimentar ali, parece que tu tá sendo livre para fazer aquela escolha, mas o quanto eu tô aprisionado nesse lugar, né? De que a alegria, o prazer, aquilo ali tá me trazendo alguma coisa. Então, eu realmente sou livre, né? Ou eu tô só aprisionado o tempo todo dentro de crenças de satisfação e prazer e não vendo o que tá por trás ali, que é a insatisfação basal que tá ali o tempo todo. E essa insatisfação, né, não é minha insatisfação, não é sua insatisfação, não são pessoas insatisfeitas, mas é uma consciência que tá acreditando que tá fora de Deus e por isso acredita que precisa resolver aqui essa interpretação equivocada agora através de alívios, porque nessa interpretação, nesse equívoco de percepção, tem ali o sofrimento, né? Porque o que é realmente o sofrimento através da metafísica de Um Curso de Milagres? É a existência, sendo livre, sendo tudo, sendo total,
não tendo nenhuma limitação, não tendo nada para conter essa existência, ela mesma se contém, né? Ela mesma se coloca e se aprisiona numa ideia de separação de Deus. Então ela se aprisiona numa vida que parece que é real, que é tudo isso aqui, né? Tudo isso que a gente consegue perceber, né? Tudo que há na percepção é uma invenção para ocultar Deus que está presente, porque como agora parece que tem aqui os olhos, né? A visão e tudo o que parece que está aqui, porque essa interpretação ela fica sendo reencenada e confirmada, ela fica o tempo todo sendo mantida enquanto a gente não reconhece essa liberdade presente, né? Enquanto a gente fica aqui buscando essa liberdade em alguma outra coisa, né? Buscando a liberdade nas relações, buscando a liberdade na área financeira, ou seja lá qual for o tipo de liberdade que eu busco dentro da ideia de seu corpo, eu não vou encontrar nunca. Isso nunca vai ser achado, né? E aí a gente cai nesse questionamento, assim, né? O quanto eu quero manter isso, né? Ou o quanto eu quero reconhecer que eu já sou livre, além de todas essas coisas, e continuar tendo essas coisas, né? Fazendo essas coisas, se relacionando com as pessoas, mas é trazer, assim, aonde está a minha confiança realmente quando eu tô aqui, né? Eu tô experienciando como se eu dependesse das coisas ou como se eu fosse totalmente independente delas. E aí é esse reconhecimento e principalmente a nossa honestidade em olhar para isso, porque muitas vezes a gente traz como se aquilo, né, parece que tu se sente livre, mas quando tu vê uma coisa que tu pode ficar sem, aquilo te causa um abalo. Então ali tu vê, olha, realmente tem ali um investimento naquilo como se a vida dependesse daquilo. E isso precisa ser reconhecido e visto e disponível ali, ó. Eu tenho a disponibilidade para escolher diferente, para não me ver dentro disso e sim fora disso, né? A existência, ela não tá já precisando soltar nada, né? Mas eu aqui preciso assumir esse meu poder de decisão, eu preciso assumir assim, eu sou responsável e eu sou aquele que decide o quanto eu quero me ver dependente disso. E aí a lição de hoje, ela traz essa liberdade, a única liberdade possível, né? A lição de hoje é a lição 321, que diz: Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Então, unicamente, não pode estar em mais nada, porque não é a liberdade do corpo, e sim a liberdade da existência, que já é existência e já é livre. Então, esse reconhecimento é que precisa estar ali presente, né? A existência é livre e isso aqui, né? Aqui não tem como a gente não ver aqui, ó, tem a limitação do espaço, do corpo em si, tem as limitações, mas é ver que a existência não tá nisso, a existência não tá em nada que aparentemente esteja numa ideia de estar contido, numa ideia de limitação. Eu não entendi o que me libertou, nem o que é a minha liberdade e nem onde devo procurar para achá-la. Pai, procurei em vão até ouvir a tua voz orientando-me. Agora não quero mais guiar a mim mesma, pois não fiz e tampouco compreendi o caminho para achar a minha liberdade. Mas confio em ti, tu que me dotaste com a minha liberdade. Como teu Filho Santo, não estarás perdido para mim. A tua voz me orienta e o caminho para ti, enfim, se abre e se torna claro para mim. Pai, a minha liberdade está unicamente em ti. Pai, é minha vontade voltar. O que é o voltar, né? A gente voltar à confiança, a gente voltar a ter a certeza. Esse é o voltar. Porque o que a gente está o tempo todo enfatizando aqui, diante de todas as coisas? A gente enfatiza a dúvida, né? Eu não sei o que eu sou uma coisa que precisa. Então eu tô o tempo todo em dúvida, e esse voltar é deixar de estar em dúvida do que eu sou
para ter a certeza do que eu sou. Então, volta para essa certeza do existir que está antes de tudo o que parece que está aqui. Então, esse é o voltar, não é um voltar que o corpo vai voltar, né? Dessa ideia de fantasia, né? Que o corpo vai retornar, o espírito vai retornar para a existência, alguma coisa vai ser vir daqui para lá, né? E vai voltar para o céu. O céu é o estado da consciência, né? Ela decide o estado presente aqui, né? Que é o foco, que é aonde está aqui, ó. Eu coloco a existência como isso que é e isso que não é, isso precisa ser visto como simplesmente não existente, né? É irreal, nunca esteve aqui. Então, essa aceitação, né? Porque é uma aceitação, aceita que a tua realidade é Deus e para de colocar a insistência de dizer que tu é alguma outra coisa. Então, essa experiência, ela é um convite para todos os dias, né? Todos os dias colocar a nossa observação, né? Em honestidade, em olhar para esses bloqueios que a gente ainda coloca aqui na frente da verdade, para se disponibilizar e ir além deles, né? Eu posso ir além deles porque Jesus demonstrou isso, que é possível. Então, se é possível, se uma parte demonstrou que é possível e além de toda a ideia de limitação e dependência, então eu também posso. Então, até logo mais. Tchau, tchau.